Este vídeo é em parceria com a Luna. Ela contou-nos mais alguns relatos da sua experiência com o sobrenatural. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o vosso like e os comentários, é muito importante para mim e para o canal. E sem mais demora, vamos aos relatos. Quando comecei a participar do meu primeiro grupo satânico na adolescência, como um ato de rebeldia, decidi rejeitar tudo o que tivesse relação com Deus ou com a luz. Para concretizar isto, abordei um membro do grupo e perguntei como poderia realizar este processo com sucesso. Depois dele me orientar, escolhi uma abordagem que me pareceu mais simples e naquela noite executei tudo conforme me foi instruído, na esperança que desse certo. E como podem imaginar, funcionou. Funcionou tão bem que até hoje sinto desconforto ao entrar em igrejas durante as missas. Num certo momento, o meu pai ficou gravemente doente, lutando entre a vida e a morte. Foi a primeira vez após este ritual que realizei que uma amiga próxima me sugeriu entrar em um mosteiro, acender uma vela e rezar pelo meu pai. Após muita insistência, acabei por ceder e entrei no local. Acendi a vela e sentei-me em frente ao altar e comecei a rezar. No entanto, assim que comecei, uma sensação opressiva envolveu-me, como se eu estivesse nas profundezas no oceano, a suportar a pressão das águas sobre os meus ombros. Comecei a observar tudo ao meu redor, tentando compreender o que estava a acontecer, quando, sem planear, ergui a minha cabeça lentamente e fixei os meus olhos na grande vitrine oval colorida acima do altar. Os raios solares entravam, fazendo as luzes reluzirem intensamente, e em meio a esse brilho, eu vi a figura, sentado num tronco imponente, com chifres majestosos e uma presença avassaladora. A sua silhueta era tudo o que eu conseguia discernir, mas eu sabia que ele me estava a observar. Logo em seguida, o meu corpo começou a ser comprimido, a minha cabeça girava, e eu levantei-me apressadamente, fugindo para fora e vomitando intensamente. A partir desse momento, todas as vezes que entrava numa igreja, sentia um bloqueio, um desconforto extremo, chegando até a vomitar sangue. Embora hoje em dia não chegue a vomitar, ainda sinto como se uma barreira me empurrasse ao tentar entrar em uma igreja durante uma missa ou então em locais onde ocorreram orações, algo que me deixa profundamente perturbada. Após este incidente, houve uma ocasião em que eu estava na casa de uma prima e de manhã, ao irmos para a escola, eu entrei no autocarro antes dela. Quando ela entrou, entregou-me um crucifixo e perguntou se eu havia esquecido deste objeto na sua casa. E eu imediatamente neguei, mas ela insistiu tanto e colocou-o na minha mão. Ao tocar nele, senti uma dor aguda e mandei-o para o chão enquanto observava uma queimadura na minha mão. A minha prima ficou alarmada e pediu-me desculpas enquanto pegava no tal crucifixo, e desde então ambas preferimos evitar falar sobre o que aconteceu naquele dia, pois não tínhamos uma explicação do ocorrido. Passado alguns anos, estava eu por volta dos meus 20. Estava na casa da minha avó e um tio extremamente religioso visitou-nos. Quando ficamos a sós, eu, ele e um outro tio, ele mencionou sentir uma energia muito pesada vindo de mim. Tentei desviar o assunto, mas ele continuou a insistir em me levar a uma igreja para me encontrar com um padre que ele conhecia e confiava. A minha ansiedade cresceu tanto com a pressão dele e as minhas respostas tornaram-se mais abruptas. E diante desta minha reação, ele, que estava diretamente à minha frente do outro lado da mesa, começou a rezar. Subitamente senti o meu corpo perder o controle, como se algo tomasse posse de mim. As minhas mãos foram lançadas bruscamente sobre a mesa, juntamente com a minha cintura, e comecei a contorcer-me como uma cobra. Gargalhadas saíam de mim, e quanto mais ele rezava, mais alto eu ria, completamente fora de controle. Somente quando ele parou é que consegui retomar a minha postura normal. A minha reação foi surpresa e soltei um uau, sem entender muito bem o que tinha acontecido. O meu outro tio observava-me com olhos bastante arregalados, em busca de uma explicação plausível para aquilo que ele presenciou, enquanto o tio que havia rezado para mim sorriu e simplesmente me disse: "Eu sabia."
A verdade é que eu já vivenciei diversas situações peculiares durante a minha estadia em hospitais também. Em uma das ocasiões em que fui internada, ao ser conduzida ao meu quarto, atravessei o andar destinado aos pacientes com cancro e deparei-me com a sala dedicada às crianças. Aquela foi a primeira vez que me deparei com crianças tão pequenas a lutar contra esta doença. Aquela visão impactou profundamente a minha percepção da realidade. Ao seguir com a enfermeira em direção ao meu quarto, paramos para cumprimentar as crianças com carinho antes de prosseguir para o andar superior, onde eu ficaria internada. Naquela noite, mergulhei num sono profundo e, de alguma forma inexplicável, fui transportado para aquela sala onde estavam as crianças. O ambiente estava envolto em tanta escuridão, com pouca luz e um silêncio penetrante. Enquanto olhava ao redor, percebi um som viscoso e, ao focar a minha atenção, deparei-me com uma figura escura e sinuosa emergindo da parede. Os seus braços estendiam-se em minha direção, como se me quisesse alcançar. À medida que se aproximava, os seus gemidos cresciam com intensidade, atingindo um tom agudo e perturbador. Antes que se pudesse materializar, despertei na minha cama, de volta ao meu andar e aliviada por estar a salvo e acolhida pelos seres benevolentes e inocentes ao meu redor. Embora horrível, eu aceitei a experiência. Afinal, eu encontrava-me num ambiente hospitalar. Noutra ocasião, eu estava a enfrentar um estado de saúde muito desafiador. A exaustão dominava o meu corpo, após um dia de sofrimento constante. À medida que a escuridão da noite se intensificava, a minha única aspiração era encontrar o sono e aliviar a dor que me consumia. Fechei os olhos na esperança de adormecer. Quando percebi que a sonolência não chegava, abri-os novamente, buscando uma distração. Durante uma dessas tentativas, comecei a sentir uma presença incomum próxima a mim. Ao abrir os olhos, deparei-me com um grupo de 4 figuras sem rosto, inclinadas sobre a minha cama, a observar-me com olhares atentos, como se aguardassem algo iminente. O medo invadiu-me, pois imaginei que estivessem ali para me levar, considerando a minha condição debilitada. As lágrimas inundaram os meus olhos enquanto eu os encarava, e num piscar de olhos, eles desapareceram, aliviando então a minha apreensão. Felizmente não voltei a encontrá-los. Uma outra vez eu compartilhei o quarto com uma outra senhora idosa, separadas apenas por uma cortina que nos mantinha isoladas. Eu via-a raramente. Durante as noites, acostumei-me ao som das pantufas dela enquanto ela se deslocava para o quarto de banho diversas vezes. Um dia, porém, passei grande parte do tempo adormecida, perdendo a noção das circunstâncias à minha volta. Jantei e logo retornei ao sono. Durante a noite, continuei a ouvir o som das pantufas da senhora, até que percebi na manhã seguinte que havia apenas um tabuleiro com comida de manhã. Curiosa, questionei a enfermeira: "A senhora ao meu lado não vai comer hoje?" E a resposta dela deixou-me surpresa: "Minha querida, a senhora que estava ao teu lado faleceu ontem à noite enquanto dormias. Agora estás sozinha." Uma outra experiência que quero partilhar com vocês tem a ver com o meu pai. Ele, para além de praticar bruxedos, também realizava exorcismos. E sempre que possível, ele levava-me para o acompanhar, para que eu pudesse absorver o máximo de conhecimento que ele tinha para oferecer. Lembro-me vividamente de uma cliente em particular, uma senhora pacífica e gentil, com um filho de 10 anos que estava possuído. Segundo ela, sempre que tentavam ir à missa aos domingos, o menino debatia-se no chão, ficava agressivo e sofria convulsões. Algumas outras coisas estranhas também ocorriam na sua casa. O meu pai decidiu acompanhar a família de perto, aparecendo ocasionalmente para interagir com o menino e os seus pais, a fim de entender melhor a situação. Chegou o momento em que ele decidiu iniciar então o ritual. Pegou numa cadeira e traçou um círculo de sal ao redor dela, convidando o menino a sentar-se. E ele obedeceu sem hesitar, mas com uma expressão confusa, balançando as pernas enquanto nos observava atentamente. Com voz autoritária, o meu pai perguntou: "Quem és tu?" "Sou eu, tio", pois ele via o meu pai com carinho e afeto, apesar de não ter nenhum tipo de relação de sangue.
O meu pai repetiu a pergunta, obtendo a mesma resposta e um encolher de ombros confuso. O meu pai começou a olhar para nós, perplexo, como se não compreendesse bem o que estava a acontecer. E de repente, ele olhou para trás de nós e exclamou: "Finalmente entendi." Ao nos virarmos, vimos a mãe do rapaz, com um olhar sério e olhos dilatados, posicionada numa esquina da sala, assemelhando-se a um animal pronto para atacar. Ficámos todos chocados, sem acreditar naquilo que estávamos a testemunhar. O meu pai ordenou que o menino se levantasse e apontou para a mãe, ordenando-lhe que se sentasse na cadeira. Ela obedeceu instantaneamente, como se fosse impulsionada, e passou a rosnar, enquanto fixava o seu olhar nos olhos do meu pai. "Levem as crianças para o andar de cima", instruiu ele aos avós do menino, e eles assim o fizeram. Enquanto nós estávamos no andar de cima, os gritos angustiantes da mãe do rapaz ecoavam pela casa. A voz ameaçadora dela era respondida pelos berros em latim do meu pai, indicando a sua determinação em confrontar o mal. Nós, as crianças, permanecemos abraçados, enquanto os avós tremiam de apreensão. As luzes apagaram-se, mergulhando-nos num silêncio sinistro, e logo fomos impactados por um grito ensurdecedor vindo do andar de baixo, que pareceu estremecer toda a estrutura da casa. Enquanto o meu pai continuava a gritar em latim, demonstrando o destemor, o berro da mulher finalmente cessou e o silêncio retornou. Após 10 ou 20 minutos, o marido daquela senhora bateu à porta do nosso quarto, informando-nos que estava tudo bem e que já podíamos descer. E a partir desse momento, sempre que o meu pai se aproximava, a mulher entrava em pânico e repetia: "Ele vem aí! Ele vem aí!", num estado de agitação e raiva. Segundo o meu pai, após este exorcismo, a mãe passou a contar até 6 lentamente durante a noite, alegando que havia 6 entidades dentro dela. Num outro momento também, durante um jogo dentro do quarto daquele menino, o meu pai deixou uma vela de proteção e insistiu para nós não sairmos dali de jeito nenhum. A atividade paranormal recomeçou, as chamas da vela cresceram abruptamente e ela apagou-se de repente. Nós escondemos-nos debaixo da cama, embora não fosse a primeira vez que enfrentávamos isto, mas o medo permanecia o mesmo. Enquanto nos abrigávamos, o menino contou-me que a sua mãe havia levantado o seu pai com uma única mão durante uma discussão, demonstrando uma força incrível, sobrenatural até. Nessa altura aconteceu algo muito estranho também. Quando estávamos a jantar na casa dela e eu fui à casa de banho, ela olhou para o meu pai e disse: "Tens uma filha muito linda. Estou com ela neste momento." Foi extremamente assustador quando soube. De alguma forma ela estava lá comigo. O que é certo é que depois disto, aquela mulher recusou qualquer ajuda do meu pai e ele não teve escolha senão respeitar esta decisão, deixando a resolução do problema inacabada. Até hoje questiono-me sobre o desfecho desta história familiar. Como devem perceber, as experiências sobrenaturais sempre fizeram parte da minha vida enquanto criança. Numa casa anterior, os meus pais recordam de noites em que sons eram ouvidos no telhado, portas abriam e fechavam, por conta própria, e vozes ecoavam do lado de fora. Naquela época, eu era muito jovem e as minhas memórias daquela casa são bastante limitadas. O que recordo são os animais que tínhamos naquela época da minha escola primária. Houve uma altura em que o meu pai mencionava uma mulher que assombrava a nossa casa. Uma mulher que diziam ter sido morta na densa floresta circundante. Diziam que ela era um ser carregado de mágoa e ódio. O que é certo é que, alguns anos depois, já eu era adulta, e eu e o meu companheiro decidimos atravessar aquela vasta floresta sombria. Eu estava a explicar-lhe o meu passado, a minha história, compartilhava detalhes da casa com ele, apontei para onde ficava, no fundo da floresta, e foi de repente que eu a vi. Uma figura feminina vestida de branco, com as suas roupas sujas e rasgadas, cabelos negros, ao lado de uma casa abandonada próxima à estrada principal. Fiquei atônita com a visão e lembrei-me imediatamente da história que meu pai contava. Não sei o que realmente aconteceu com ela,
mas sempre que eu passava naquela rua e olhava para a floresta, sentia o olhar dela fixo em mim. Seria possível que outras pessoas também a vissem? Ou ela aparecia a mim? Porquê? Porque é que ela se rondava em mim? Mas ela nunca me fez nada. Após essa casa, nós mudamos-nos para outra, igualmente isolada. Desta vez, havia 3 outras famílias como vizinhas. Foi nesta casa que as minhas primeiras interações mesmo sobrenaturais se tornaram claras. A minha primeira lembrança é de um gato preto de cauda longa de olhos brilhantes, que perambulava pela casa e em seguida desaparecia. Na minha inocência infantil, eu seguia-o animadamente, até que um dia ele se escondeu debaixo da minha cama. Ao me inclinar para alcançá-lo, os nossos olhares encontraram-se e senti uma sensação horrível que me fez recuar. Não sei explicar, mas senti que não devia tocá-lo. Percebi que este gato não possuía boca nem nariz e os olhos eram diferentes do que qualquer outro gato. Não era bem uma ameaça, era um aviso silencioso. Quando pisquei, ele simplesmente desapareceu e a partir desse momento eu decidi ignorar o gato, uma decisão que se provou ser acertada. Naquela época eu dividia o quarto com a minha irmã. Ao acordar pela manhã, ela frequentemente se queixava que eu a descobria durante a noite, deixando-a com frio. E eu desculpava-me sempre, achando que era por me mexer muito durante a noite. Até que, numa dessas noites, a televisão estava ligada, sem som, apenas a iluminar o quarto, pois tínhamos medo do escuro. Estranhamente, demorei a adormecer e de repente comecei a ouvir o som do cobertor a mexer-se em cima de mim. Abri os olhos lentamente, já meio adormecida, e observei, enquanto o cobertor se movia devagar em direção ao chão ao meu lado. Fiquei imóvel, sem acreditar no que estava a acontecer. Achei até que estava a sonhar. E então mexi-me para puxar o cobertor de volta. No entanto, ele continuou a descer. Quando parei de me mexer, ele voltou a mexer-se cada vez mais para o chão. Puxei-o de volta novamente, com a esperança de interromper o estranho comportamento. Mas o cobertor foi arrancado violentamente das minhas mãos e lançado para o chão, deixando eu e a minha irmã completamente descobertas. Fiquei em pânico e sacudi a minha irmã com a esperança de acordá-la. Ao contar-lhe o que tinha acontecido, senti medo e terror. A minha irmã olhou-me confusa, sem saber como reagir, e passamos aquela noite sem dormir. A partir daquele momento, o cobertor continuou a ser puxado, sempre, todas as noites, mas optei por não descobrir quem ou o que é que estava por trás disso. Apesar de todas estas experiências e todas as histórias que eu vos conto, eu tenho uma visão diferente da vida, talvez, do que a maioria das pessoas. Muitas das pessoas consideram que ter a companhia de um demónio é algo negativo e inquietante, e eu acho que é normal sentirem-se dessa forma. No entanto, quando isso se torna uma presença constante ao longo de muitos anos, de alguma forma acabamos por nos habituar. Nunca lhe dei um nome, nunca quis encará-lo de frente, com receio de me familiarizar demasiado com ele, mas eu sei que ele está presente. Não necessariamente porque ele se manifesta ativamente, mas porque sinto um vazio quando ele não está. É difícil de explicar, mas assemelha-se a uma extensão de mim, tal como se fosse um braço ou uma perna. Já me pensei em livrar dele? Sim, já. Já reuni coragem para o fazer? Não. Muitas vezes fico confusa quando os especialistas o classificam como monstro, criatura ou uma besta. Algumas pessoas até afirmam que ele nem merece ser chamado de entidade. Que pensamentos maliciosos. Quando falo dele, refiro-me ao meu pequeno amigo, ao meu companheiro, o que causa indignação das pessoas devido ao afeto que demonstro por ele. Sabes que te podem matar sem hesitar, não sabes? Dizem-me. Eu acho que sim, pelo menos eu sei que sim. Não faço ideia de como seria a minha vida sem ele. Será que a minha essência mudaria? Sentir-me-ia melhor? Tudo aponta neste sentido. Pois no fundo ele é como um parasita que se alimenta da minha energia e me manipula quando tem fome. E por norma os parasitas não são benéficos, certo? Mas por que é que não consigo vê-lo assim? Será possível alcançar um desfecho feliz entre uma pessoa e um demónio? Ou será que mais cedo ou mais tarde ele se virará contra mim e acabará por me destruir? Não sei ao certo o que ponderar,
nem ao certo em que acreditar. A única certeza que tenho é que ele é parte de mim e eu sou parte dele, e juntos formamos uma única entidade. Durante a minha adolescência, fiz amizade com uma rapariga que possuía um dom semelhante ao meu. Não que eu considerasse o que tinha um dom, mas enfim. Ela tinha o hábito de ir aos cemitérios com pessoas para se comunicar com os entes queridos falecidos que ali descansavam. Eu acompanhava-a, mantendo sempre a minha distância enquanto a observava, enrolando o meu enorme cigarro e concentrando-me na minha própria vida. As minhas passas coincidiam com os soluços e lágrimas das pessoas enquanto conversavam com ela. Não tinha interesse em descobrir o conteúdo das conversas, pois sinceramente preferia não saber. Certa vez fui com ela e um rapaz que desejava comunicar-se com a sua mãe falecida. Fiquei à entrada do cemitério, seguindo a minha rotina habitual, até sentir algo invulgar. Os meus sentidos aguçaram-se enquanto observava ao meu redor. Segurava o cigarro na mão, mas nada vi. Afinal, estar num cemitério significava a presença de muitos espíritos, então não dei muita importância. De repente ouvi passos e um sussurro. Lancei o cigarro ao chão com raiva, esmagando-o, e decidi entrar mais profundamente no cemitério para investigar a sensação intrigante. O meu olhar fixou-se numa cena ao nível inferior, onde a minha amiga realizava o seu trabalho. Vi uma figura com capa preta a mover-se entre os túmulos, muito lentamente, seguida por um ser esquelético que se movia freneticamente. Pressenti que ambos carregavam energias negativas, e quando o de capa preta parou e me encarou, senti uma sensação de déjà vu. Lá vamos nós novamente, pensei, dando meia volta e regressando à entrada do cemitério, onde acendi outro cigarro. Após a minha amiga terminar o seu trabalho, voltamos em direção à escola, passando por uma igreja próxima. Durante o trajeto, percebi que a energia estranha me seguia e a minha amiga notou a mudança em mim. Quando paramos perto da igreja, observei as duas figuras obscuras a vaguear de um lado para o outro, claramente a tentarem perturbar-me. Uma sede avassaladora atingiu-me e corri até uma pequena fonte no topo das escadas para saciar essa tal sede insaciável. E então tudo se apagou. Vi-me num lugar sombrio e vazio, uma extensão infinita de solidão, impotência e escuridão. Era uma sensação esmagadora. Quando finalmente recuperei a consciência, os meus amigos receberam-me com expressões de medo, certificando-se de que eu estava bem. O que é que aconteceu? Perguntei, ainda tonta. Não te lembras? Responderam eles. O rapaz que estava connosco tinha notado algo de errado comigo e mostrou-me um crucifixo. E a minha reação não foi nada agradável. Comecei a rosnar e até lhe dei uma bofetada, fazendo-o levantar do chão. A minha amiga começou a rezar e a lutar contra algo que estava a acontecer-me, até que, depois de cerca de 40 minutos, finalmente recuperei a consciência. 40 minutos, tanto tempo, pensei, tentando assimilar a experiência. Enquanto esperávamos pelo autocarro, voltei para casa. A partir desse momento, via a figura de capa preta por todo o lado, sempre a seguir-me e a observar-me, acompanhada do seu irritante ajudante, que gostava de fazer ruídos estranhos. Um ser obscuro e opressivo. O seu rosto permanecia escondido sobre a capa, exceto pelo nariz. Essa presença atormentou-me por um longo período, drenando a minha energia ao ponto de não conseguir sair da cama para ir à escola. Acordar com nódoas negras pelo corpo e passar dias a dormir tornou-se a norma. Sempre que eu abria os olhos, ele estava lá, a observar-me silenciosamente, sempre com o rosto oculto. Finalmente não aguentei mais e liguei para o meu pai em busca de ajuda, desesperada para entender o que aquilo era e o que ele queria. Após algumas pesquisas, ele ligou-me de volta e disse-me: "Isso é um padre maldito. Ele quer a tua alma."
O nome dele é... Quando ouvi o nome, finalmente vi o rosto e pude defender-me. A sua pele era pálida, quase cadavérica, e em vez de olhos tinha 2 cavidades negras, como portais para um lugar sinistro, um lugar amaldiçoado, desprovido de vida, cheio de punição e mal. Desde esse dia, felizmente, nunca mais o vi. Quando era criança, tinha alguns sonhos recorrentes que para mim não eram propriamente sonhos, pois deviam ser algo mais do que isso. Um deles acontecia num sítio sem vida. Havia montanhas ao longe, mas tudo era árdido, como se o mundo fosse erradicado e só sobrasse aquela cor alaranjada desértica, como se fosse restos de algo que foi destruído pelo fogo. Eu entrava nesse plano, olhava à volta e nada havia. Andava um pouco e encontrava aquele edifício, achava eu. Era um edifício composto por vários níveis sem fim, como se fossem andares que ultrapassavam o céu. E em cada andar havia criaturas diferentes que tentavam escapar para fora do seu sítio designado, todos amontoados uns nos outros, como que entalados em cada nível. Eu via os seus braços estendidos acompanhados por gemidos lamentosos, outros por berros de dor, outros por rugidos de raiva sem fim e por aí vai. Todos em conjunto pareciam uma sinfonia de terror, dor e arrependimento que ecoava naquele sítio vazio. Eu ficava do lado de fora a observá-los até que acordava. Hoje em dia penso que talvez esses eram os níveis do inferno, como se cada pecado te levasse para um sítio diferente. Ou então seriam os níveis das tais várias camadas que existem ao lado da nossa onde existimos. Eu só sei que por vezes, quando penso nisso, parece que ainda os consigo ouvir. Também tinha outro sonho recorrente, o qual me transportava para uma floresta densa, solitária e silenciosa. Era como se eu fosse o único ser vivo ali naquele lugar. De cada vez, caminhava até ao mesmo sítio, como se alguma força superior me quisesse guiar até lá. O som dos galhos a partir sob os meus pés, o eco dos meus passos e a minha respiração destacavam-se no meio daquele silêncio ensurdecedor. Ao chegar ao destino, um muro imenso erguia-se à minha frente. A cada vez ficava assustada com um estrondo barulhento à medida que ele se erguia, e logo de seguida começavam a surgir letras nesse muro, escritas a sangue fresco, e eu começava a lê-las em voz alta durante horas a fio até acordar. Algo que nunca compreenderei é como é que eu sabia tão bem latim. Ainda hoje tenho uma compreensão básica por causa destas leituras prolongadas, mas se me perguntarem o que lia durante todas essas horas, eu não serei capaz de responder. Outro sonho que tinha era aquele que mais me perturbava, o que mais mexia comigo. Eu acordava num casarão enorme, cuja estrutura revelava que estava num ano anterior, no passado, como se tivesse sido transportada no tempo. Saltava da grande cama do meu quarto, amplo e escuro, acendia uma vela para obter luz e aproximava-me do espelho posicionado no canto junto à janela, pela qual entrava a luz da lua, através das cortinas. Sempre que sonhava, eu não era eu, mas sim uma outra menina. Ainda me lembro dos seus cachos, da sua pele pálida e do seu longo vestido de noite branco. Pelas características da casa, percebia que ela deveria ser filha de alguém poderoso e rico. Contudo, o momento mais terrível estava prestes a acontecer. Ouvi uma pancada forte do lado de fora e senti o medo que me gelava a alma. Foge! Era o único pensamento que dominava. Abri a porta que dava para o corredor e lá estava ele, o pai dela, com um ar louco e desvairado no rosto. Era possível sentir, naquele olhar destituído de qualquer sentimento, que preenchia todo o corredor em direção a ela, que algo terrível estava prestes a acontecer. Começou a correr em pânico enquanto ele a perseguia, ouvindo os seus passos pesados atrás. Enquanto ela corria, a rapariga dizia: "Salva-me, por favor, salva-me", como se num pensamento dela fosse dirigida a mim.
como se ela soubesse que de alguma forma eu estava dentro dela. Conseguia sentir os seus pequenos pés a tocar o chão daquela fria mansão. Conseguia sentir o seu coração quase a saltar-lhe do peito. Eu tentava tirá-la dali de todas as formas possíveis, movendo-me rapidamente em direção à luz da lua que entrava pelas janelas, mas nunca conseguia encontrar a porta que a levaria para fora deste lugar aterrador. E finalmente acordava com um sentimento de pena e impotência. Seria aquela uma alma que precisava de ser resgatada e que através do meu sonho estava a tentar pedir-me ajuda? Ou seria uma vida passada que ainda me atormentava? Nunca soube a resposta, mas ainda sinto aquela dor, mesmo sem nunca voltar a ver aquela figura. Eu vivi numa casa assombrada durante uma grande parte da minha vida. Esta casa fica situada no distrito do Porto, fora das grandes cidades. E desde que me lembro, coisas estranhas aconteciam por lá. É importante referir que o meu pai sempre praticou bruxarias e trabalhos no último piso da casa, numa parte da garagem, onde haviam várias coisas estranhas, como velas pretas, livros, alfinetes. A verdade é que havia lá uma energia muito negativa, e sempre que eu passava por lá com a minha irmã, nós corríamos, pois não gostávamos de ficar lá muito tempo. Era sabido que o primeiro dono dessa casa estava enterrado naquele terreno. E o meu pai acreditava que, pelo facto de ele estar lá sepultado, a energia desse senhor perturbava o ambiente, pois ele não gostava que ninguém ocupasse a casa que outrora foi dele. Na nossa garagem haviam 2 móveis antigos muito grandes que percorriam uma parede inteira e eram separados por um pilar. Era daqueles móveis bem antigos mesmo, cheios de prateleiras e portas de vidro. O mais estranho é que de noite, muitas vezes nós acordávamos com um barulho estrondoso dos móveis a serem movidos, lembrando que era impossível mexer neles devido ao seu peso. Mas esse barulho era constante. Alguns vizinhos até reclamaram do mesmo, mas não tínhamos como parar este tipo de barulho. Até hoje não sabemos ao certo quem ou o que é que movia os móveis, nem o porquê. Devido a este tipo de coisas, eu sempre tive muito medo de me levantar de noite. Mas naquela noite em especial, eu tive muita sede e não aguentei e precisei de ir à cozinha. Quando desci as escadas, olhei para a porta da cozinha, que tinha um vidro fosco, e do outro lado da porta havia uma sombra de uma mulher, em pé. Paralisei, pois conseguia perceber exatamente o seu contorno. Ela não se mexia, mas eu tive que voltar para o quarto, a correr. Não a consegui encarar, mas não foi a última vez que a vi, nem a única. Outra das vezes foi quando passei pelo meu quarto no corredor e ela estava deitada na minha cama a ler um livro. Conseguia vê-la pela porta entreaberta. Quando ela se apercebeu que eu a estava a observar, simplesmente acenou-me. Eu corri para o meu pai a pedir ajuda e ele disse-me para não ter medo, pois ela não queria fazer nada de mal. Confiei, porque cheguei a vê-la muitas outras vezes no meu quarto, mas acabei por deixar de ligar, pois realmente ela nunca me fez nada. No entanto, havia algo que me assustava bastante. Várias noites ouvia crianças a brincar em poças d'água, como se estivessem ao lado da minha cama. Ouvia as suas mãos a bater nas poças d'água e os risos baixinhos. Nunca soube quem eram. O normal de todas as noites era de facto acontecer coisas estranhas. Uma dessas noites foi quando acordamos com um grito assustadoramente alto. Toda a gente da casa acordou. Um grito assustado e penoso. Nesse momento ouvi meu pai a falar para o que quer que fosse que andava a vaguear pela casa.
e conseguiu afastar aquilo, pelo menos por aquela noite. Por causa disto, nós aprendemos a dormir sempre de porta fechada, principalmente quando começamos a ouvir cascos, a subir as escadas de forma pesada e lenta. Até chegar ao nosso quarto. Nesse momento, voltava a descer as escadas com velocidade. E depois disso, repetia sem parar este ciclo. Subir e descer. Lentamente e rápido. Tudo só parava quando o meu pai intervia. Outro barulho que toda a família ouvia eram sons de correntes muito pesadas a arrastar pela casa lentamente. E sempre que falávamos com a minha mãe sobre isto, ela pedia-nos que não falássemos do assunto e simplesmente que ignorássemos. Mas sabíamos bem que ela também os conseguia ouvir durante a noite. Esta casa era muito estranha e eu aprendi desde cedo a respeitar tudo o que habitava lá. E sempre que eu levava amigos lá em casa, eu avisava-os para terem cuidado, mas é claro que nenhum acreditava. Isto aconteceu com um amigo meu, que nunca acreditou nestas coisas e riu-se quando eu o alertei. Quando estávamos a subir as escadas para o meu quarto para ir brincar, ele continuava a fazer piadas com esta situação. E foi então que eu ouvi um barulho. Nesse momento, olhei para trás e vi o vermelho agarrado à cara. Alguém me bateu, disse ele aos prantos. E nesse momento eu percebi que realmente não podia menosprezar as entidades da casa. Desde esse dia, sempre tive cuidado com quem levava lá a casa. Pois eu que estava lá, não gostava nada de visitas. Quando um dia levei 2 amigas para brincar lá em casa comigo, algo aconteceu novamente. Enquanto brincávamos, uma das minhas amigas entrou no meu quarto e a porta fechou-se. Estávamos a brincar à apanhada, então fomos atrás dela. Tentámos abrir a porta enquanto nos ríamos. "Vá lá, abre a porta!", exclamei. E foi aí que ela me respondeu: "Não sou eu." Fiquei confusa. "Por favor, abre." E ela respondeu-me: "Não sou eu." E foi aí que eu tentei abrir a porta com mais garra, mas era impossível. Ainda achei que pudesse ser ela, até que ela começou a chorar e a garantir-me que não era ela a prender a porta. Nesse momento, eu e a minha amiga largámos a porta e só aí, quando desistimos, a porta simplesmente abriu-se sozinha. Olhamos umas para as outras assustadas e desde aí sempre evitei levar amigos lá a casa. Percebi então que as portas nem sempre nos respondiam da forma normal. E uma prova disso era a porta do quarto dos meus pais. Sempre, e sem exceção, antes de entrarmos lá, era obrigatório bater e pedir licença para entrar, quer estivesse alguém no quarto ou não. E tinha vezes que a porta simplesmente não abria, mesmo pedindo autorização às entidades da casa. Nesse momento, ou desistíamos, ou tentávamos ir mais tarde. Mas nunca conseguíamos lá entrar, sem que nos permitissem. A minha irmã também tem algumas experiências que quer partilhar, e uma das que mais se recorda foi quando comprou umas sapatilhas novas, e durante a noite conseguia ouvir o barulho de alguém andar com elas pelo corredor, parando sempre à porta do quarto. Quem poderia estar a fazer aquilo? A verdade é que andava a noite toda para trás e para a frente, parando sempre à entrada do quarto onde ela estava. Até hoje ela não sabe o que aconteceu, mas recorda-se do barulho de cada passo e do medo que sentia nessas noites. Mas uma das situações que a assustou mais foi quando observou o meu pai a morder um anel que tinha na mão. Era um anel de proteção que ele usava contra o mal. E nesse dia ela sentiu muito medo. Então,
distanciou-se dele indo para outra divisão da casa, mas o nosso pai seguiu-a. Os seus olhos estavam escuros, avermelhados e raiados, e tinha um sorriso rasgado no rosto. E em perfeito italiano disse-lhe: "Porque tens medo? Não tenhas, eu não te vou fazer mal." Ela diz que tentou disfarçar o pavor, mas ele percebia que ela não estava a sentir-se segura. Voltou rapidamente para perto da mãe, evitando o pai naquele transe em que estava. E depois de muito tempo, ele voltou ao normal. No entanto, disse que não se lembrava nada do que tinha acontecido. Ele ficar assim não era estranho para mim. Lembro-me do olhar escuro dele, pesado, quando algo o controlava. Quando o corpo dele não era mais regulado pela sua cabeça, e sim por alguém. São memórias que tenho até hoje. Creio que a casa já tivesse a sua energia negativa devido ao homem estar sepultado naquele terreno, debaixo da casa. Mas acredito que aquilo que meu pai fazia na casa talvez chamasse mais entidades e energias negativas complicadas. Espíritos, demónios, enfim, chamem-lhe o que quiserem. O que é certo é que nós nunca estávamos sozinhos. Uns tempos mais tarde, acabamos por nos mudar para uma casa no qual também vivi experiências aterradoras. Mas isso fica para outro relato. Este relato foi-me enviado pela Luna, a autora do relato da Casa Assombrada. Relembro que todos os nomes são fictícios para manter o anonimato. Estas são experiências relacionadas à sua espiritualidade e, sem mais demoras, aqui estão os contos. Bem, recordo-me de uma ocasião em que eu tinha cerca de 14 anos e estava na rua à noite com os meus amigos. Estávamos envolvidos no consumo de substâncias ilícitas e álcool, e era uma hora muito tardia. Enquanto conversávamos uns com os outros, algo captou a minha atenção do outro lado do passeio. Era um jovem que caminhava tranquilamente, até que de repente ele desapareceu. Decidi compartilhar esta experiência com o meu grupo de amigos, uma vez que eles já conheciam a minha capacidade de perceber a presença de entidades espirituais. Descrevi detalhadamente o rapaz, as suas vestimentas, o seu modo de andar e todos os aspectos que o caracterizavam. E nesse instante, uma das minhas amigas começou a chorar. Indaguei o motivo da sua aflição, e foi então que ela me revelou que eu acabara de ver o irmão dela, que havia falecido recentemente. Não é fácil lidar com este tipo de situações, mas não era a primeira vez que me acontecia. Numa outra ocasião, durante a noite, havia sonhado com o caminho que costumo percorrer até à minha escola, mais precisamente com a ponte que era necessário atravessar, e tinha um rio por baixo dela. De repente, olhei para baixo e vi um senhor ao lado da água a apontar para a mesma e a olhar diretamente para mim. Foi uma sensação bastante estranha e eu sabia que aquilo significava alguma coisa, apesar de ser um sonho. Quando acordei na manhã seguinte, fui para a escola e o dia correu normalmente. No entanto, ao chegar a casa ao final desse mesmo dia, estava a dar nas notícias que tinha sido encontrado o corpo de um homem exatamente no local em que o senhor do meu sonho apontava para a água. E quando mostraram a foto do senhor, era, de facto, a mesma pessoa com a qual eu havia sonhado. Como disse, eu já tive várias experiências neste estilo, e uma destas vezes foi quando fui à casa de uma amiga dormir pela primeira vez lá. Ela tinha um gato preto, que na hora de dormir insistiu que queria ficar perto de mim. Durante essa noite eu sonhei com uma velhinha sentada numa cadeira de baloiço, toda vestida de preto. Tinha umas características específicas que permaneceram na minha memória. De manhã, levantei-me com a minha amiga e fomos tomar o pequeno almoço para irmos para a escola. E, inusitadamente, eu comentei o que vi durante o meu sonho para os ouvidos atentos dessa minha amiga e da sua mãe. E quando falei que essa velhinha tinha uma mão diferente com um dedo torto, algo que me havia chamado a atenção, a mãe da minha amiga parou o que estava a fazer e perguntou-me:
Como assim, um dedo torto? Mas como é que era o dedo? E quando eu lhe respondi descrevendo aquilo que me lembrava, ela ficou muito séria. Sentou-se à minha frente, pegou nas minhas mãos e disse: Tu viste a minha mãezinha. A senhora já havia falecido há uns anos e foi uma manhã bastante emotiva para aquela família. Uns anos mais tarde fui fazer uma visita de estudo com a minha turma, sendo que na hora do almoço fomos ao shopping da cidade em que estávamos para comer e então separámos-nos em pequenos grupos e fomos almoçar em sítios diferentes. E eu e duas colegas com quem melhor me dava, e que ambas sabiam do meu dom, sentámo-nos numa mesa para ver aquilo que queríamos comer, até que de repente senti uma energia ao meu lado e quando olhei percebi que era uma criança, uma menina loirinha, linda e de vestido. Olhava para mim e perguntava-me: Tu viste a minha mamã? Na hora emocionei-me e comecei logo a ficar com as lágrimas nos olhos. Disse-lhe através do pensamento que não sabia e que não a podia ajudar. E então ela desapareceu. No fim do dia, quando estávamos a sair do shopping para irmos para os autocarros, eu vi a menina ao lado de uma outra senhora a perguntar-lhe a mesma coisa: Viste a minha mamã? No entanto, essa senhora não a via. E até hoje eu penso se houve alguém que a conseguiu ajudar. No entanto, há mais experiências que eu quero partilhar convosco, e desta vez que envolvem algumas criaturas que me assombraram durante algum tempo. Numa determinada altura da minha vida, a minha mãe acabou por adotar um cãozinho pequeno e adorável que costumava dormir comigo e passar muito tempo ao meu lado. Numa noite, enquanto dormíamos juntos, comecei a ouvir grunhidos enquanto estava a meio do sono. À medida que fui acordando, percebi que o cãozinho estava a grunhir e a tremer. Eu estava virada de costas para a porta, mas o meu cão estava a encará-la. Tentei acalmá-lo e dar-lhe carinho, mas ele continuava a fazer barulhos estranhos cada vez mais e a tremer com intensidade, até que eu decidi virar-me. A porta, que costumava manter-se sempre fechada, estava completamente aberta, e da escuridão do corredor entrou uma figura longa, alta e magra no meu quarto. Ele era tão alto que teve que abaixar-se para poder passar pela porta. Estava todo vestido de negro e não tinha expressão. Senti-o a aproximar-se da cama e a inclinar-se sobre nós, observando-nos. Fechei os olhos e o cãozinho ficou em silêncio, apenas a tremer, até que de repente ele afastou-se e simplesmente foi embora. Tempos depois eu estava completamente sozinha em casa durante a noite, apenas com o meu cãozinho, enquanto assistia à televisão na sala com as luzes acesas, pois tinha medo de ficar na escuridão. Enquanto eu via a TV, ele trazia-me um brinquedo e eu atirava-o na direção do corredor para ele ir buscar e ir trazer de volta. Numa dessas vezes em que atirei o brinquedo, ouvi o meu cão a grunhir novamente. Fiquei sentada no sofá e perguntei-lhe: O que é que se passa, meu fofinho? Ele tremia e grunhia virado para o corredor, em direção à porta do meu quarto. Passado alguns minutos, presenciei com os meus próprios olhos o brinquedo a ser atirado com força de volta ao meu cãozinho. Agarrei-o com força e assustada. Liguei para o meu namorado para que não ficasse sozinha e contei-lhe tudo o que tinha acontecido. Deve ter sido apenas impressão tua, tem calma, certamente entendeste mal, disse ele. Mas eu sei o que vi, e o meu cãozinho também. Uma outra experiência que tive foi durante a minha infância. Como vocês sabem, eu sempre senti um fascínio pelo lado sombrio. É como se algo me chamasse e me atraísse para lá constantemente. Quando comecei a interessar-me pelo satanismo, abri ainda mais essa porta. Nesta altura, conheci uma pessoa que praticava bruxaria. Era a namorada de um líder de culto satânico. E ela despertou ainda mais o meu fascínio por estas coisas e impulsionou-me para me apaixonar por estas energias. Num determinado momento, ela mencionou algo sobre apresentar-me a esse tal culto, embora nunca tenha conseguido entrar em contacto com ele. No entanto, numa noite, algo muito estranho aconteceu. Eu estava a dormir quando o líder desse culto apareceu no meu sonho ao lado dela. Tudo parecia tão real. Ele cumprimentou-me e conversou comigo durante algum tempo, de forma muito cordial e respeitosa. Ao nosso lado havia uma escola abandonada em ruínas, onde, inexplicavelmente, havia alunos lá dentro. Ele disse-me para entrar, pois havia algo que me queria mostrar. E eu fui com eles. Assim que entramos, os dois separaram-se de mim e fiquei sozinha no meio daqueles desconhecidos. E apesar de ser um sonho, era bastante real.
Do nada, comecei a ouvir gritos de pânico e agonia e todos começaram a correr. No meio daquela cena aterradora, também comecei a correr e escondi-me numa das salas onde havia outras pessoas escondidas também. Os gritos continuavam, era terrível e assustador, e a cada momento esses gritos ficavam cada vez mais próximos. De repente, espreitei pela porta que dava para o corredor, e foi aí que eu vi. Era uma espécie de cobra gigante. A cabeça dela era do tamanho de um carro, algo grandioso e imponente. Ela entrou na sala onde eu estava, pois era a mais próxima, e devorou todas as pessoas que estavam lá dentro, enquanto eu assistia. Senti-me impotente. Fiquei agachada atrás de uma mesa, com a esperança de que ela não me visse, até que ela me encontrou. Ao ver-me, ela ergueu-se no ar e enrolou-se ao meu redor, até ficarmos frente a frente. Os seus olhos, a sua boca... Era horrível. E enquanto eu esperava o meu triste fim, assim como o das outras pessoas, ela lambeu-me com a sua grande e bifurcada língua e ouvi uma voz vindo dela. Não temas, pois tu, ao contrário dos outros, estás vestida de negro. Não te farei mal, pois és uma das minhas. E depois disso, eu acordei sobressaltada, extremamente confusa e sem saber o que tinha sido aquilo. A partir desse momento, este era o meu sonho mais recorrente. Eu dormia e logo em seguida ela aparecia. Comecei a adorar a sua presença, ao ponto de chegar a casa e fazer tudo para adormecer só para poder estar junto dela. Aquilo era mais como uma obsessão a certo ponto, até que um dia estava com a tal rapariga do culto que mencionei e falei-lhe da cobra. Ela olhou para mim espantada e disse que eu não era a primeira pessoa a ver essa cobra e que havia outras pessoas do culto que também já a tinham visto. E isto fez com que eu tivesse certeza que nada disto era apenas a minha imaginação. Até que numa noite o sonho foi diferente do que eu esperava. Ela apareceu e atrás de mim estava a minha família. Eu fiquei entre eles, confusa, até que ela começou-se a aproximar com a boca aberta, pronta para atacar. E eu entendi. Vou ter que escolher, pensei. Sem hesitar, pulei à frente da minha família e disse-lhe que não. Imediatamente ela começou a torcer-se de raiva, a gritar por causa da minha escolha, pois não era a escolha que ela esperava de mim. Em seguida, afastou-se e antes de desaparecer, assumiu uma forma humana e olhou para mim diretamente. Os seus olhos eram amarelos e brilhantes, como os de um lobo, hipnotizantes e penetrantes, marcando a minha alma. Olhou-me com desdém e foi-se. A partir daí eu nunca mais a vi. Acredito que a sua interação comigo tenha sido apenas uma tentativa de me levar para o lado dela, de me possuir completamente. Os anos passaram e eu já nem me lembrava mais disto, pois já se havia passado mais de uma década. Até que numa noite eu estava a dormir com o meu companheiro, no nosso quarto totalmente escuro, e fomos os dois acordados por uma voz grave e tenebrosa, a poucos passos da nossa cama. E aquela voz chamava por mim. Eu tentei ignorar e continuei a dormir. Porém, na noite seguinte, no meu sonho, acabei numa casa abandonada, também em ruínas, sem saber muito bem o porquê de estar lá. E num dos quartos, quando entrei, lá estava aquela pessoa, com os olhos amarelos brilhantes, a encarar-me, e o seu olhar dizia: encontrei-te. A verdade é que existem pessoas que entram em contacto com entidades tanto na vida real como em sonhos. E eu sempre fui uma pessoa que fazia os dois. Ainda hoje, através dos sonhos, encontro muita coisa estranha que sei que não pertence propriamente ao sonho que estou a ter. Há 2 semanas atrás eu estava a falar com uma pessoa que me estava a contar sobre um resgate de alma presa no outro plano. E eu percebi o orgulho dessa mesma pessoa em ter conseguido ajudar alguém através de um sonho. E isto fez-me feliz. Até que ela me perguntou: tu acreditas que isto possa ser mesmo verdade, certo? Eu ri um pouco e afirmei, mas mantive-me em silêncio enquanto a ouvia atentamente. Eu sabia que sim, era verdade, pois eu também já fiz um resgate no sonho, mas vindo de mim, vocês já sabem que não deve ter sido propriamente bom. Durante a minha adolescência, houve uma noite em que eu estava exausta e fui dormir mais cedo que o normal. Adormeci profundamente e fui parar a uma rua vazia na minha mente. Não havia pessoas em lado nenhum, apenas casas, e numa delas eu ouvi uma voz a chamar por mim sem parar.
Comecei a subir em direção à casa de onde vinha o som, e antes de chegar à porta, apareceu alguém que me disse: "Não vás, tu vais-te arrepender." Mas eu, teimosa, ignorei o aviso e continuei. Subi as escadas e abri a porta que me separava daquela voz. Quando abri a porta, logo à frente do corredor, tinha um quarto, e quando entrei lá, vi um ser preso por correntes no chão. Ele olhou-me e disse: "Solta-me, solta-me, por favor, solta-me", enquanto se debatia violentamente. E eu, nesse momento, perdi o controle do meu corpo, quase como se tivesse entrado num transe, e atirei-me de joelhos para o chão, peguei num canivete que estava numa mesinha de cabeceira à minha frente e comecei a desenhar um pentagrama. E aquele ser acompanhava tudo o que eu fazia, incentivando-me. No fim de desenhar, abri a palma da minha mão e fiz uma pequena fenda e derramei sangue por cima daquilo e comecei a recitar algo numa língua diferente de alguma que alguma vez tivesse ouvido. No fim desse ritual, as correntes que prendiam o tal ser rebentaram e ele soltou-se e desapareceu. Ainda dentro do sonho, nesse momento, voltei a mim, quase como se tivesse recuperado o controle do meu corpo e estava a olhar para o pentagrama extremamente confusa. E depois disso, eu acordei. Levantei-me de sobressalto, toda transpirada, sacudi a cabeça e pensei: que raio foi isto? E no meio da minha confusão, eu ouvi um barulho e eu parei e comecei a olhar em direção ao ruído. Vinha do topo do meu armário e lá estava ele, aquele ser, a olhar para mim e a sorrir. Aquelas garras e dentes afiados, com asas rasgadas. Fiquei super assustada e gritei até que ele desapareceu. No dia seguinte, acordei para ir para a escola. Sentia-me tão exausta e doía-me o corpo todo. Mas também, com a noite que tinha tido, não esperava mais nada. O problema é que esse cansaço e as dores não pararam, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, e isto seguiu por um mês inteiro. Volta e meia eu vi este ser durante a noite, a observar-me empoleirado nos móveis do meu quarto com aquele sorriso macabro. Até que um dia, quando o meu pai veio a Portugal, aproximou-se de mim e a primeira coisa que me disse foi: "O que raio fizeste tu, antes sequer de me cumprimentar?" E eu olhei para ele surpresa e perguntei-lhe: "Mas de que é que tu estás a falar?" E ele disse-me: "Dói-te o corpo, não dói?" E eu disse-lhe que sim, e contei-lhe tudo o que havia acontecido. E ele disse-me: "Claro, é normal, o que tu libertaste está agarrado a ti. Todas as dores do corpo que tu tens é porque ele continua energeticamente empoleirado em ti."